Tem um texto aqui em 2 Samuel, capítulo de número 9, que fala de um homem por nome de Mefibosete, filho de Jonatas, um grande amigo do rei Saul. E o Jonatas era filho de Saul. E o rei Saul não gostava muito dessa amizade não entre eles. Mas eles tinham um pacto de aliança como amigos. E se um dia ele morresse, Jonatas no caso morresse, que Davi iria se compadecer. Naquela época tinha muito esse problema. O rei que morresse, toda a sua anistia ali, que vivesse junto, seus parentes seriam mortos. O próximo rei deveria fazer isso, para que não tivesse nenhuma intervenção ali. Bom, mas a história nos conta que quando Mefibosete tinha apenas 5 anos, estava diante de uma guerra, uma discussão entre províncias ali, ele fugiu para não ser morto. E ele caiu e ficou coxo, aleijado os 2 pés. Ele não podia nem andar direito. E agora, depois de alguns anos, provavelmente mais de 20 anos depois passaram, o pai, Jonatas, morreu com o avô, Saul, numa guerra. E passou-se um tempo, Davi se lembrou da promessa. Estava em casa, descansando, dormindo, e do nada, como alguém que lembrasse alguma coisa, ele chamou Ziba, era um dos seus conselheiros. Ele falou: Ziba, tem alguém da casa de Jonatas que eu possa me compadecer? Só fez essa pergunta. Aí Ziba apareceu e disse assim: tem um lá, Mefibosete, mas é coxo, aleijado os 2 pés. A intenção de Ziba era simplesmente desmerecer Mefibosete, mas o Senhor, que já estava intervindo com a sua graça, tocou no coração de Davi, que não se importou com isso. Ele não tinha intenção de usar Mefibosete para algo, mas ele queria ser grato, queria abençoar ele, queria usar de benevolência para com ele e cumprir o seu voto. Então traga ele aqui. E devolveu todas as terras do seu avô Saul e sustentou ele. E ele se assentou à mesa, comeu com o rei o resto da vida e viveu na casa do rei. Bem, lembrando que Mefibosete era um príncipe até então, mas depois da morte de seu pai, ele viveu escondido, a terra do esquecimento. O que esse texto tem a dizer para a gente? A graça restauradora do Senhor para todos nós. Assim todos nós éramos, todos nós. E Deus continua se lembrando da gente, apesar de nós não merecermos. Mas eu quero usar esse texto, 2 Samuel, capítulo 9, depois você dá uma lidinha na sua casa, para falar sobre você, sobre mim, sobre nós. Assim como Deus restaurou a nossa sorte, nos enviando Cristo, hoje nós podemos assentar à mesa do Rei e comer deste pão. É o pão da vida, a palavra de Deus, que é Cristo que é partido entre nós. Mas essa bênção que Deus preparou para nós, ela enche o nosso coração de contentamento, apesar de, infelizmente, muita gente não compreender isso. Mas hoje nós estamos assentados entre reis e sacerdotes. O Senhor nos exaltou na pessoa de Cristo Jesus. E nós temos acesso à palavra de Deus, nós temos acesso a Deus, nós temos acesso ao Rei da Glória, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Juiz dos Juízes. Nós temos acesso a Deus, porque Jesus é o único caminho, verdade e vida. Se hoje você pode orar ao Senhor e ter a sua oração respondida, é por causa de Jesus. Assim como Davi usou de benevolência na época, pense bem nisso, entenda bem isso, na época Mefibosete deveria ser eliminado. Era a lei vigente naquele momento, naquele lugar, naquela época. Nós não somos diferentes, mas a Bíblia diz em Lamentações de Jeremias que a causa de não sermos consumidos são as infinitas misericórdias do Senhor. Que neste dia de hoje nós possamos aproveitar dessa misericórdia, gozar desta graça. Esse dia que você está vivendo agora, nesse momento, é o dia do Senhor. Ele fez, foi o Senhor que fez. Regozijemo-nos, alegremo-nos, porque estamos aqui. Louvado seja Deus. Que Deus te abençoe. Um dia incrível para você, em nome de Jesus. Tchau, tchau.